Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio, Cauê, Celice. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Deixa eu preparar tudo aqui para começarmos os trabalhos. Para a gente já ir se organizando, deixa eu passar isso aqui para cá, essa tela para lá. A gente vai ter uma apresentação a menos, que houve uma necessidade de ajuste em programação. Confirmar aqui. Cadê? Aqui. Então, pessoal, só para a gente poder se organizar, a gente vai seguir, obviamente, a ordem, né? Primeiro trabalho do Cauê e da Cristina, fatores determinantes. O segundo trabalho, que é da professora Adriana e professora Thelma, vai ser alocado depois, houve uma necessidade de ajuste. Depois a gente segue, tá? A gente vai pular o segundo aí para a gente poder trabalhar. E, obviamente, depois a gente automatiza o tempo. De maneira geral, pessoal, o que a organização do evento pediu para que a apresentação ocorra aí em torno de 15 minutos, e depois a gente faz bate um papo aí para a gente tentar buscar boas dicas aí nesse processo. Professor Sérgio, Gabriel, Giovanni e Douglas, né? Tua equipe do artigo, é isso, né? Beleza. Celice está aqui firme e forte, então... Sérgio. Tá bem baixinho, Sérgio. Não. Bem, vocês estão ouvindo o Sérgio, Celice, Cauê? Eu não estou. Não. Não. E agora, melhorou? Beleza, agora Eu perfeito. sei. Perfeito, então. Beleza. Obrigado, gente. Desculpa. Nada. Bem, então vai vir algum coautor de vocês? Do Cauê ou do Sérgio? Não. Não? Beleza. Bem, então vamos aguardar os 2 minutinhos regimentais para a gente já começar. Só fazer uma breve apresentação, para a gente já se conhecer, aproveitar a oportunidade. Eu sou Ricardo Limonge, aqui da Universidade Federal de Goiás. Estava como líder da área de comportamento do consumidor. Então, muitos trabalhos aqui acabaram sendo avaliados. Bacana, o nível está subindo bastante. E aí eu sou coautor do trabalho que a Celice vai apresentar. Mas eu vou pedir também para ela poder se apresentar, Celice, para o pessoal, por favor. Claro, boa noite, professor, boa noite, colegas. Como o professor Ricardo mencionou, eu me chamo Celice, né? Estou cursando doutorado na Universidade Federal de Goiás e também faço parte do grupo de pesquisa da MKT, que é um grupo de pesquisas de marketing e data analytics lá da UFG, que é coordenado pelo professor Ricardo Limonge. Então, prazer estar aqui com vocês, né? Desejo aí uma boa apresentação a todos nós. Obrigado, Celice. Cauê? Bom, eu sou o Cauê, eu estou apresentando aqui, né, o trabalho Fatores Determinantes que Influenciam o Uso de Fintechs, aqui pelo Programa de Mestrado Profissional da ESPM. Então, eu defendi o ano passado e agora eu estou passando aí por esses congressos para mostrar o trabalho a todos. Beleza, validando, joia. Sérgio? Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor Sérgio Dantas, eu sou aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, e vou apresentar, faço parte do corpo docente do mestrado profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios, ingressei no programa agora, no meio do ano, e eu vou apresentar um trabalho que foi fruto de um trabalho de conclusão de curso de 3 alunos da graduação que eu orientei. Bacana, excelente. Bem, pessoal, regimentalmente estamos no horário. Se vocês não tiverem nenhuma posição, para a gente já seguir o barco, então. Então, o primeiro trabalho é intitulado Fatores Determinantes que Influenciam o Consumidor Brasileiro a Usar Fintechs. Os autores Cauê Augusto Fernandes, da SPM, e a Cristina Helena Pinto de Mello, tá? Bem, Cauê, então, a expectativa é em torno de 15 minutos, só para você apresentar. Quando estiver faltando 3,
eu te aviso na sequência, a gente abre para poder bater um papo, tá bom? Fica à vontade. Tá ok. Então, como a gente comentou, né? Vocês estão vendo minha tela já, né? Sim, mas não está no modo cheio, se você puder colocar em tela cheia, por favor. Não está? Para vocês está, pessoal? Para mim está a tela normal. Aqui Não também está tá no modo normal. apresentação. Já sei. Peraí. Deixa. Já sei por quê. Eu não compartilhei a tela inteira. Acho que agora vai. Beleza, isso aí. Vamos Agora foi? Foi, beleza. Beleza, então. Então, aqui, né? O meu trabalho, ele, como o professor Ricardo comentou, né? Então, são os fatores determinantes que influenciam o consumidor brasileiro a usar fintechs. É um trabalho feito por mim e pela professora Cristina Helena, aqui da ISPM. E aqui, qual que é o nosso objetivo de trabalho, né? Aqui, a gente queria estabelecer uma discussão sobre a aceitação da tecnologia enquanto um fator motivador do consumidor brasileiro para usar as fintechs. Por quê? Porque a gente viu que havia uma lacuna de pesquisa no cenário brasileiro. Como é um mercado extremamente novo, a gente ainda está aprendendo a entender como que funciona o consumidor desse tipo de empresa. Então, o objetivo geral do nosso trabalho era justamente identificar quais são os fatores determinantes que influenciam o consumidor brasileiro a usar fintechs, e os nossos objetivos específicos eram identificar quais eram os fatores específicos que podem influenciar a intenção de usar fintechs e os fatores específicos que podem não influenciar a intenção de usar fintechs. E como que a gente fez esse desenho de pesquisa, né? A gente partiu do modelo de aceitação de tecnologia, que é o modelo TAM, que foi desenvolvido por Davis em 1989. E aqui o objetivo do modelo TAM é justamente estudar os fatores que influenciam uma pessoa a adotar tecnologias específicas, promovendo assim a combinação da sua atitude em relação ao seu comportamento. Como o modelo TAM já foi extensamente explorado e extensamente desenvolvido, a gente partiu de um estudo que estava mais recente, né, em relação ao modelo TAM, um modelo que já tinha sido melhor desenvolvido com, inclusive, outros construtos que agregavam valor aqui ao modelo de aceitação de tecnologia, que é o modelo TAUT-3, né, que é a extensão da teoria unificada de aceitação e uso da tecnologia estendida. E aqui, os autores, eles defendem que o TAUT-3 é a disposição das pessoas em adotar os mais recentes dispositivos tecnológicos ou então a propensão de assumir riscos. Isso pode estar associado à tentativa de uso de novos recursos e avanços de tecnologia. Então, os construtos aqui do TAUT-3 são esses listados com os checks em vermelho. Então, expectativa de performance, expectativa de esforço, influência social, condições facilitadoras, motivação hedônica, preço, hábito e inovação pessoal. Os outros construtos, imagem da marca, confiança, segurança de dados e governo, a gente incorporou de pesquisas que foram realizadas na Alemanha, na China e na Coreia do Sul. Então, em estudos desses 3 países, eles usaram aqui esses 4 construtos. Então, a gente agregou esses construtos aqui para a nossa pesquisa no Brasil, para ver se fazia sentido também como fator determinante para que influenciava o uso do consumidor brasileiro. Então, aqui, né, passando um pouco da revisão da literatura. Fintech, eu não sei se todo mundo sabe, está já familiarizado com o termo. Fintech é a junção das palavras em inglês, Financial Technology, que em português a gente livremente traduz como tecnologia financeira. Aqui eu trago a definição do Banco Central do Brasil, que são as empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia. E essas empresas, elas têm potencial para criar novos modelos de negócio. Então, elas atuam por meio de plataformas online e elas oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor financeiro.
Aqui, a expectativa de performance, que é um dos construtos defendido, né, no TAUT 3, é o grau que o indivíduo acredita que, usando uma nova tecnologia, ele terá ganhos de performance no trabalho. A expectativa de esforço é como o indivíduo relaciona o grau de facilidade associado ao uso de um novo sistema. A influência social é a percepção do indivíduo em relação às opiniões dos outros, então os familiares, os seus amigos, em relação à crença destes para com a obrigação do uso de novas tecnologias. As condições facilitadoras é como que o indivíduo acredita que existe uma infraestrutura organizacional e técnica que vai dar suporte aqui ao uso de uma nova tecnologia. A motivação hedônica é a diversão ou prazer da intenção comportamental dos consumidores de usar uma tecnologia. O preço, como que o impacto do preço ele pode ser positivo quanto aos benefícios do uso de uma tecnologia e como elas são percebidos como maiores que um custo monetário. Então, aqui, as vantagens e os benefícios das fintechs, elas vão incluir custos mais baixos e ganhos financeiros mais altos do que os serviços financeiros tradicionais. Então, por isso que acaba sendo um fator relevante também como pesquisa. O hábito é um preditor para compreender como ele impacta no uso da tecnologia. Ele se refere à forma como as pessoas tendem a realizar comportamentos automaticamente. A inovação pessoal é como que as pessoas adotam precocemente inovações disruptivas e elas são conhecidas como early adopters. E aqui já vai começar os fatores que a gente pegou de pesquisas que nós agregamos aqui a nossa pesquisa. Então, a imagem da marca é como que a imagem da marca garante aos usuários a definição do segmento da empresa, como ela ajuda a empresa e o usuário na construção de um relacionamento sólido. A confiança, aqui, ela influencia o comportamento do consumidor em ambientes incertos. Então, a confiança é muito baseada na instituição, ou seja, na crença do indivíduo de que a plataforma na qual eles vão negociar é segura. A segurança de dados, né, como que as pessoas se preocupam com a forma como seus dados pessoais são utilizados. Pois se eles são utilizados em alguma plataforma que não seja confiável, as suas informações elas podem ser utilizadas por hackers, acarretando então em perda financeira ou fraudes, e isso vai fazer com que o cliente pode deixar de usar uma fintech. O governo, né, então o Banco Central do Brasil ele demonstra interesse pelas inovações do mercado financeiro, ele enxerga essas inovações como benéficas para o desenvolvimento nacional do sistema bancário. E aqui a gente traz também, durante as pesquisas, a gente viu um fator que poderia ser testado também, que é a identidade com a marca. Então, como que é a congruência, né, entre a imagem pessoal e a imagem da marca? Como que esse fator ele vai se tornar um símbolo na vida do consumidor e dos grupos sociais na qual ele pertence. Então, é muito misturado, tá? Que é a mistura de imagem da pessoa, como ela se sente, em relação à imagem da marca que ela usa. Aqui é como eles se unificam. Aqui eu coloco a matriz de amarração metodológica, que nós usamos para desenvolver a pesquisa. Aqui eu vou partir para a metodologia, né? Então, essa pesquisa ela foi uma pesquisa quantitativa. A gente desenvolveu essa pesquisa a partir dos construtos da matriz de amarração metodológica, que eu acabei de explicar um pouco para vocês. Nós partimos dessa pesquisa perguntando para as pessoas se elas sabiam o significado do termo fintech. Independente aqui da resposta positiva ou negativa, né? Ou seja, se a pessoa sabia ou não sabia o significado do termo fintech, nós demos a definição do Banco Central do Brasil, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E isso, como ainda assim a gente poderia acarretar em dúvidas, a gente acrescentou logomarcas de fintechs brasileiras, justamente para ficar ainda mais claro para o respondente da pesquisa o que era fintech. Nós fizemos 2 pré-testes nessa pesquisa.
a gente saiu de 13 variáveis latentes que se tornaram 55 perguntas. O meio da gente disseminar essa pesquisa foi por meio de anúncios no Google e no Facebook. Esse questionário ele ficou no ar entre 12 e 23 de agosto de 2021. Nós obtivemos 1.710 respostas, das quais 506 foram respostas válidas. E aqui a gente fez a análise estatística por meio do PLS 100, e o software que nós usamos foi o Smart PLS 3, da versão 3.0. E aqui é a nossa imagem, o nosso modelo de pesquisa, né? Como que da onde que a gente partiu. Então, esse foi o modelo. Aqui eu já trago um modelo com os resultados, depois da gente rodar as hipóteses todas no Smart PLS. E aqui como aqui fica difícil de ver, né, todos os resultados, aqui eu coloco quais foram as hipóteses suportadas. Então, das 12 hipóteses que nós tínhamos inicialmente, 7 delas foram suportadas. E isso com um teste T de 1,96, que é um teste de coeficiente maior que 1,96, que é um teste de coeficiente considerado significativo no nível de confiança de 5%. Então, aqui a gente teve as condições facilitadoras, como uma hipótese suportada, motivação hedônica, preço, hábito, inovação pessoal, intenção de uso, imagem da marca e a segurança de dados. Os outros fatores já foram de cara rejeitados. Então, o que a gente fez? Após a gente pegar todos as hipóteses suportadas, a gente rodou de novo a pesquisa justamente para ver se ela se confirmaria, né? Só com essas hipóteses a gente conseguiria trazer aqui os mesmos resultados, as hipóteses seriam aceitas. E o que a gente viu quando a gente rodou de novo? A hipótese intenção de uso foi rejeitada. Então, nós retiramos novamente a intenção de uso e rodamos a pesquisa para ver se mais alguma hipótese seria rejeitada. E a gente viu que não, todas as hipóteses que nós rodamos, retirando a intenção de uso, acabaram sendo suportadas. Tá? Então, aqui é um modelo final do nosso trabalho, né? Como que ele ficou. Ele saiu daquele cheio de setas para um muito mais clean aqui. E aqui as conclusões que nós chegamos, né? Lembrando que a gente queria partir da premissa quais eram os fatores determinantes que influenciavam o consumidor brasileiro a usar fintechs. Então, a gente viu que os fatores determinantes são as condições facilitadoras, a motivação hedônica, o preço, o hábito, inovação pessoal, e os 2 fatores que vieram aqui das pesquisas de fora, né? Das pesquisas que a gente pegou de fora, que são imagem da marca e segurança de dados. E aqui a gente também teve algumas limitações de pesquisa. Aqui a gente não conseguiu pegar um público estatisticamente significante, né? E aqui a gente vê que a gente poderia explorar também até o público latino-americano, não só o brasileiro, porque esse mercado ele está crescendo bastante em nível mundial, e aqui na América Latina a gente está com um crescimento interessante. Só um momento. Daisy, por favor, poderia colocar no mudo? Tá difícil de ouvir o Cauê, por favor, Daisy. Por gentileza. Seu áudio está aberto. Daisy, você... Obrigado. Desculpa, Cauê, agora não deu para ouvir. Obrigado. Imagina. Daí as limitações também, né, que nós tivemos. A gente viu que a gente poderia fazer identificar quais são os benefícios e quais são os fatores de risco que o consumidor percebe ao usar fintechs. Aqui a gente só buscou os fatores que levavam o consumidor, que influenciavam o consumidor a usar as fintechs. Aqui a gente não classificou quais são os fatores que eles veem como benéficos ou de risco no uso de fintechs. E aqui também um outro fator que a gente
acaba ficando limitada em relação à satisfação de uso. Aqui nós não medimos, como eu falei, como que o cliente ele se sente satisfeito, o consumidor se sente satisfeito em relação ao uso dessas empresas. A gente só queria saber o que levava, né, o que influenciava esse consumidor a usar essas fintechs. É isso, gente. Muito obrigado, Cauê, pela apresentação. Deixa eu parar aqui o relógio. Bem, inicialmente, professor Ricardo, agora o chefe chegou, a gente trabalha direitinho. Eu vim averiguar a situação aqui da apresentação, me pareceu bastante adequada. O cara chega carteirando já. Oi, Cauê, prazer em revê-lo de longe. E aí, Zagalo, tudo bem? Não, eu tô, como eu disse para a Flávia, a gente tá zanzando pelas sessões, né? Muito confortável. Né? Quem tá trabalhando mesmo é o Ricardo. E o Rafael tá me parecendo com uma camisa verde. O que é isso, Rafael? Não pode. Ah, ufa, assustei. Beleza. Bem, considerações, pessoal, para a gente poder discutir um pouquinho o trabalho do Cauê, considerações, contribuições, alguma dúvida, a gente poder conversar um pouquinho, a gente tem um tempinho ainda. Deixa eu começar aqui, a gente vai conversando um pouco aí, Cauê, antes de dar alguma contribuição, só entender um pouco o estágio do teu trabalho. Você já mandou para alguma revista, não mandou? Como é que tá? Só porque me ajuda a direcionar um pouquinho mais as contribuições. A gente mandou, a gente fez essa apresentação, a professora Cristina, ela fez essa apresentação num congresso na Croácia. Teve algumas revistas se interessaram e a gente submeteu para uma delas, né? Que é uma revista que tem um bom nível aí, que tá. Eu não lembro exatamente o score que ela tá, mas ela era bem avaliada, né? Então a gente esperou, né? Quais as melhores revistas aqui para a gente poder submeter o nosso trabalho. Então já está submetido. Então, A gente submeteu. Tá, porque obviamente limita um pouco algumas considerações. Se puder voltar na sua tela, por favor, fazer algumas contribuições. Assim, como diriam os economistas, ceteris paribus, né? Considerando que a partir do momento que vai para a revista, se tudo se mantiver constante, ela seguir, obviamente vão vir alguma série de contribuições. Se puder voltar lá no objetivo, aí são visões gerais, assim, tá? Só para a gente poder discutir, não sei se, novamente, depois foi para a revista, não sei se é a tua primeira experiência com publicação, mas cada revisor pensa de um jeito, cada editor pensa de um jeito, você não tem como garantir o que vai acontecer dali. Ao mesmo tempo, você pode... já aconteceu comigo, né? Você vai no congresso, ninguém acha legal o artigo, aí você consegue publicar numa revista boa, você fala, tá, mas o que está acontecendo? Ninguém gostou, de repente a revista gostou. É assim que as coisas caminham, a realidade é um pouco essa. Pensando um pouco nessa perspectiva de informação, tentando levar um pouco a perspectiva teórica, uma argumentação que, de repente, eventualmente, né, não sei se na revista já está no primeiro round, segundo, não sei como é que está o fluxo, mas evidenciar um pouco o perfil do brasileiro com o uso disso, você vai conseguir deixar seu trabalho com perspectiva mais contemporânea. Por quê? Especificamente quando a gente fala do brasileiro, a nossa prática aqui regulamentar ela é diferente de outros países. Você pode ver que o volume de dados, se você pegar inclusive do Banco Central, isso acaba funcionando mais. Então, uma argumentação que alguns editores, geralmente eles colocam assim, se você está dando ênfase em um consumidor, isso em específico, quão diferente ele é dos demais? Que aí você coloca uma comparação nesse perfil. A gente sabe como aqui no Brasil houve uma mudança, né, nessa perspectiva com as próprias fintechs, como uma forma de democratizar o acesso ao banco. Um exemplo sempre que eu falo para os alunos é, se você parar para pensar durante o auxílio emergencial da Covid, ali deixou bem claro que nem todo brasileiro tem conta em banco. Não sei se vocês lembram do jornal, na época foi uma briga, o pessoal vai lá, corre, tem que ter uma conta em banco. Então, mostrar um pouco esse contexto faz o teu trabalho ter mais relevância ainda, porque você tentou pegar um nicho que não é tão, digamos, óbvio para todas as empresas. Então, acho que seria um pouquinho interessante. Uma outra perspectiva, já analisando lá no teu método, quando você fala de modelo,
Não me parece que, na verdade, você está querendo... Não, deixa no objetivo mesmo, por favor. Pode deixar no objetivo? Tá bom. Isso, que eu vou usar só uma terminologia que está ali. Não me parece que, na verdade, você quer identificar quais são os fatores, que, na verdade, você já sabe quais são os fatores. O que, na verdade, o que você está fazendo é avaliar efetivamente o efeito que eles têm. E não identificar. Você já sabe, como você já colocou os modelos ali, então, é uma perspectiva analítica, você já sabe quais são. Se você tivesse feito um trabalho mais exploratório na análise de você fazer, por exemplo, uma validade convergente, aí eu acho que a terminologia daria mais liga, porque você estaria testando, eventualmente, dimensões. Mas, como você pegou um modelo que já é amplamente conhecido, testado e publicado, então você já partiu de fatores previamente conhecidos. Esse é um ponto. Agora pode avançar, por favor. Beleza. Mais um, por favor. Pode passar para a revisão. Ixi, a revisão ficou legal, porque você já pegou cada construto, ele já discutiu, isso é bacana. Você já fecha o modelo na perspectiva bem legal. Bem, E a aí agora... metodologia. Isso, perfeito. Na próxima, por favor. Aqui? Está sendo gravado aqui, mas se alguém falar que eu disse isso, eu vou negar, tá? Mas, assim, algo que eu aprendi em revista, se você colocar que o artigo foi coletado em 2021, pode ter editor que vai encrespar, falando que os dados já estão analisando um contexto diferente. Então, às vezes, é você contar uma história em cima da relevância dos dados. Porque se a gente for analisar o seguinte, 2021, tá, já tinha pandemia? Tinha. Mas de lá para cá houveram, por exemplo, incentivos governamentais, incentivo de acesso ao banco e tal. Se você coloca só 2021, sem dar um contexto para o dado, isso já aconteceu comigo. O editor fala que os dados estão fora do contexto e rejeita sem a mínima relevância. Então, às vezes, você colocar o contexto que o dado foi coletado, foi início de uma pandemia, mudança de acesso, eu acho que aí você consegue vender efetivamente, o eventual revisor não vai encrespar com essa perspectiva aí, tá? Perfeito. Como eu já levei burdoada nisso, né, às vezes evitar que outras pessoas recebam isso aí também. Uma outra perspectiva, quando você fala uso, é uso na perspectiva do aplicativo ou só uma questão de relacionamento comercial? Esse construto dependente que você usou. Aqui o uso é em relação ao uso do aplicativo, né? Como que o cliente, o consumidor, ele usa aqui o aplicativo bancário dele, o aplicativo da fintech dele, né? Isso. E aí, pensando nesse mesmo contexto, uma eventual contribuição de pesquisas futuras, que é um caminho que está indo, se você entrar nas últimas edições do Journal of Interactive Marketing, por exemplo, que é um jornal que tem um fator de impacto bem alto, eles estão muito preocupados com o uso na perspectiva de experiência. Se você olhar de maneira geral, os aplicativos de fintech, ele tem uma experiência porque o tom que eles chamam, né? A linguagem, o tom é diferente. Então, de repente, como contribuição futura, pode ser um trabalho que isso pode ajudar futuros pesquisadores que você já avaliou um contexto em especial. Aí agora, para a gente avançar um pouquinho, só uma dúvida operacional. Por que rodar e tirar aquela hipótese que não foi suportada? Aqui a gente fez isso justamente para ver, né, para validar se seria ou não suportada a hipótese. E aqui a gente foi uma opção mesmo a gente retirar. Uma vez que desenvolvemos num modelo menor, a gente optou por retirar essa hipótese. Então, aí, ao fazer isso, você pode chamar a atenção. Se um revisor tiver muita densidade em análise de modelo estrutural, vai achar o seguinte: está vendo que você tirou e o coeficiente é o mesmo? Isso provavelmente, se você tivesse feito validade convergente, você teria arrancado esse fator, não teria tido efeito no modelo. Então, ele pode questionar a forma com a qual você validou o modelo, porque você não teve efeito no beta. Se efetivamente eu tiro um construto ou um fator, em que de fato ele tem impacto no modelo nomológico, na rede nomológica, ele teria que ter efeito no coeficiente, no seu não tem. Por isso que está rejeitado. Então, de repente, como limitação também, aqui não sei se você não fez uma eventual validação, porque por mais que a gente pegue em inglês, né, coloca português, a validação ela tem que ter. Tem que ver na literatura, conhecer um pouco, mas de maneira geral, o beta tá baixo. Você pode ver que a grande discussão hoje, nessa questão de replicabilidade hoje na academia,
a perspectiva não é analisar efetivamente só a significância. Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma discussão chamada de p-hacking, que você consegue artificializar a significância dos modelos. A preocupação hoje é o efeito. Você pode ver que todos os seus efeitos são baixos, nenhum efeito deu 1. Isso pode ser uma limitação também. Você não conseguiu achar nenhum efeito que você poderia replicar, por exemplo, em contextos ou bancos com determinados contextos diferentes. Exemplo, Uhum. se eu pego a Nexus, que vem do Bradesco, por exemplo, ela tem um contexto que sai de uma grande para uma pequena. Se eu pego no Nubank, que ela saiu diferente, são usabilidades diferentes, que tem filosofia de banco diferente. Então, não conseguiria replicar, por causa do efeito, tá? Mas, novamente, só algumas sugestões, quando eu estava lendo o artigo que Perfeito. você colocou aqui, cara, é mais uma sugestão mesmo. Você já está em revisão, isso é excelente. E na prática, né, se está em revisão, a gente segue o que o revisor quer. Afinal, é ele que a gente tem que agradar e não é qualquer outra pessoa, porque a gente quer que o artigo seja publicado aí, tá? Não, mas todas as contribuições são válidas. Obrigado por elas. Imagina. Pessoal, mais algum comentário, alguma contribuição aí ao Cauê? Ó, o professor Ricardo está colocando aqui que Só versão é coloquei, porque na verdade a gente estava tentando ver, é um journal croata, na verdade, Isso. e são coisas muito interessantes, porque são journals bem ranqueados que a gente não faz ideia que eles existam, né? Então, como a legal. Cristina fez a apresentação no Global Marketing, né, Cauê? Acho que foi isso, né? Lá Isso. na Croácia. Eles têm um Fast Track, né, que é um jornal, também é uma outra coisa interessante de observar, que é um journal que ele tem um editor acadêmico, que é a Universidade de Zagreb, e tem um editor de mercado, que é a Associação Croata de Marketing. Legal. E eu estava conversando outro dia com o professor Evandro Lopes, que agora faz parte da nossa equipe aqui, e que vai assumir o nosso IJBMKT, e uma das ideias é que a gente se associe a né, que a gente tenha como editor do Journal, não só a SPM, mas também uma associação mercadológica, como a ABA ou a ABRA, né? Então, ou a BAP, né? Assim, porque essa relação, ela melhora, só de você fazer isso, você já melhora o ranking do Journal, porque você percebe que é um Journal que está dialogando, né, com um determinado mercado. Então, acho que esse modelo que eles fizeram lá esse Journal tem já quase 34 anos, é um modelo que está sendo bem sucedido fora, né? Você tem uma dobradinha, você tem uma universidade, né? Ou, enfim, uma instituição de ensino e pesquisa, e uma associação de mercado dando aval, né? Validando o journal e, enfim, assinando juntos. Então, acho que é Legal. para a gente ficar de olho aí. E parabéns aí Bom, pelos comentários sempre cuidadosos do professor Ricardo Limonge. obrigado, professor Ricardo. Mais comentários? Não? Então, beleza. Valeu, Cauê. Obrigado, Seguindo, gente. como eu falei com vocês, o artigo que seria o Pro 170 está sendo remanejado. Então, a gente vai seguir agora, já indo para o terceiro. Análise de sentimento na área de gestão e negócios, uma visão geral e proposta de agenda de pesquisa da Celice. Vamos lá, então. Deu certo? Carregando. Sim. Bem, para mim não ficou tela cheia. Será que é o mesmo caso lá do Cauê? Talvez seja, você tem que Hum, compartilhar a tela toda, Celice. deixa eu ver aqui, então. E fecha todas as janelas. Não conveniente. Aquelas águas secretas. Pá! Mas aqui. Onde que aparece para colocar a tela Quando você cheia? Quando você coloca para compartilhar, vai estar assim, sua tela ou os nomes dos programas que estão em aberto. Você vai no primeiro, deve estar como desktop 1, por exemplo. Ou screen. O meu estava como screen. Screen, beleza. Ótimo, no meu não aparece nenhuma das duas opções. Peraí. Deixa eu ver se eu posso ticar, então, peraí. Você vai tentar passar daí, professor? Deixa eu tentar colocar de cá, peraí. Cadê? Tem que virar esse cara aqui.
Estão vendo a tela invertida. Vou trocar. Aqui. Ué. Opa. Agora deu certo? Sim, agora deu. Beleza. Vai lá que eu vou passando para você. Tá bom, obrigada. Então, boa noite, eu sou a Celice, vou apresentar o artigo Análise de Sentimento na área de Gestão e Negócios, um estudo bibliométrico, né? Esse estudo foi feito por mim, né, sou doutoranda na Universidade Federal de Goiás, e com a autoria do professor Ricardo Limonge, né, que é professor e pesquisador na Universidade Federal de Goiás. Pode passar, por favor? Inicialmente, eu vou contextualizar brevemente sobre a análise de sentimento. A análise de sentimento ela é uma técnica computacional e é utilizada para extrair, identificar sentimentos e opiniões de pessoas, e esses sentimentos e opiniões, ao serem analisados, eles podem ser usados para entender as atitudes, as emoções e as opiniões dessas pessoas. Essa opinião, ela pode ser em relação a entidades, em relação a eventos, e a extração, ela é feita por meio da linguagem natural e aprendizado de máquina. Não sei se, né, não sei se todos conhecem, mas, por exemplo, se um consumidor, ele pode, por exemplo, ir ao Instagram de uma determinada marca, né, fazer um comentário ali, e esse comentário, então, ele é extraído e feito a análise para identificar se ele está satisfeito, insatisfeito e assim por diante, né? Então, de uma maneira bem simples, é assim que ocorre. Pode passar, professor, por favor? De um modo geral, a análise de sentimento, ela tem sido usada para avaliar as interações entre as marcas e entre os consumidores, né? Com o surgimento da web e das mídias sociais, os meios para aquisição de produtos, aquisição de serviços e a exposição das opiniões desses usuários têm sido ampliados, né? Aí, deste modo, a forma de comunicação entre os usuários tem se modificado. Então, assim, as redes sociais, os blogs e outras plataformas, elas estão sendo adotadas cada vez mais pelos usuários, né? E nos estudos de Marr e Taylor, em 2019, eles apresentaram um dado de que, geralmente, né, tem sido gerado, né, dos 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente. Então, todo esse cenário, ele tem influenciado no crescente interesse de pesquisadores, né, por essa técnica que é a análise de sentimento. Dito isso, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de estudos que apresentaram diversos métodos e técnicas para desenvolver essa temática. Então, tem, por exemplo, o estudo onde trouxe um modelo de rede neural profunda, baseado em pesquisa em grade de memória em longo prazo e redes neurais convolucionais para análise de sentimento, que é a DISA. Um outro estudo apresentou uma rede desenvolvida com base nos princípios do aprendizado por reforço e deep learning. Pode passar, por favor, professor? Eu estou aqui tentando passar. Contudo, mesmo que tenha sido identificado, né, diversas pesquisas que adotaram a técnica de análise de sentimento, essas pesquisas não evidenciaram a análise de sentimento na área de gestão e negócios. Então, assim, por exemplo, com foco em estratégias e marketing e no aspecto gerencial de um modo geral. Então, essa é a lacuna de investigação que foi encontrada em nosso estudo, né, por meio do levantamento bibliográfico. Desta forma, então, pode voltar, por favor? Então, torna-se necessário que seja realizada uma pesquisa atualizada e sistemática para melhorar, né, para um melhor entendimento sobre a análise de sentimento na área de gestão e negócios, né, que é a justificativa deste estudo. Pode avançar, por favor? Pretende-se, então, preencher a lacuna, né, de conhecimento que foi identificada nesse levantamento, respondendo a seguinte questão: quais são as pesquisas realizadas sobre a análise de sentimento na área de gestão e negócios, segundo parâmetros da bibliometria?
Tendo, então, esse estudo, o objetivo de investigar o conteúdo de artigos publicados em periódicos, né, entre o período de 2018 e 2022, sobre análise de sentimento aplicada na área de gestão e negócios. Pode passar. Bom, a análise de sentimento, né, segundo o Sorangi e colegas, ela é um método que permite avaliar o sentimento dos usuários expressos em textos pela internet em relação a uma temática. Com isso, é possível, então, identificar o sentimento das pessoas por meio das palavras expressas na escrita. E Sharma e colegas, né, em síntese, eles afirmam que a análise de sentimento significa mineração de texto e busca analisar os sentimentos contidos em opiniões polarizadas, né, positivas, negativas ou neutras. Essas opiniões são emitidas sobre produtos, sobre serviços, domínios, sobre governos e sobre pessoas também. Pode avançar, professor? Este estudo, ele tem uma abordagem quantitativa, no qual foi utilizado o método bibliométrico, realizou-se as buscas de artigos internacionais, referente ao período de 2018 a 2021, né, com o intuito de fazer um recorte aí sobre esses artigos mais recentes. As bases de dados utilizadas foram a Web of Science e Scopus, e foram selecionados artigos sobre análise de sentimentos na área de gestão e negócios. Pode avançar. Bom, feito esse levantamento, né, foram 224 artigos foram importados para o Bibliometrics, né, removemos daí aqueles que estavam duplicados, e um total de 186 artigos foram, então, importados para o pacote Bibliometrics, né, para a gente organizar e visualizar todos esses dados bibliográficos. Após isso, nós fizemos, então, uma leitura, né, minuciosa desses trabalhos que tinham relação aí com análise de sentimento e gestão de negócios, e encontramos alguns resultados, como, por exemplo, o journal que mais teve publicação, né, sobre estudos que abordaram a análise de sentimento, que é o International Journal of Recent Technology and Engineering. O país, né, os países que mais tiveram publicações sobre análise de sentimento, os 3 primeiros países do ranking são a China, Índia, China e Estados Unidos, né? O Brasil, ele ocupa a última posição do ranking. Este achado, né, nos deixa claro, né, que há um amplo espaço para que seja feito pesquisas, né, referente à análise de sentimento no Brasil. E no ano de 2021 foi o ano que mais teve publicações referente à análise de sentimento. Pode avançar, por favor, professor? Bom, há ainda a análise de clusters para verificar os agrupamentos que foram feitos a partir da pesquisa sobre análise de sentimento. Então, a aplicação desta análise, ela resultou na formação de 3 grupos. Pode passar, por favor, professor? Aqui nesse quadro, né, fica melhor de visualizar sobre esse agrupamento, né? Então, foram 3 clusters. Os clusters foram identificados de acordo com a abordagem realizada em cada um deles, né? Então, é possível perceber que a análise de sentimento, ela foi investigada em diferentes vertentes. Por exemplo, no cluster 1, os artigos trouxeram abordagens distintas sobre o impacto do boca a boca nas tomadas de decisões e engajamento das marcas. E os estudos desse cluster realizaram as análises por meio dos comentários que foram feitos pelos consumidores nas mídias sociais. Então, foi a temática, né, que eles abordaram neste cluster foram referente a estratégias de gestão em geral. É o cluster que mais contém artigos, né, com 47, e já o cluster 2, a gente percebe que a temática que compõe este cluster, né, é conteúdo informativo, sentimento do investidor e acordo desse investidor.
Esses estudos tiveram foco na compreensão dos sentimentos e emoções de investidores, né? O cluster 3, né, o último cluster, ele foi formado por estudos que tratavam sobre a análise de sentimento, mineração de dados e redes sociais. Sinteticamente, pode-se concluir que neste agrupamento, né, do cluster 3, os artigos enfatizaram sobre métodos e técnicas que foram utilizadas em estudos, né, e que buscaram compreender e analisar os comentários dos clientes expostos em mídias sociais. Além disso, apresentaram também algumas ferramentas. Pode avançar, professor, por favor? Como eu mencionei, né, 47 artigos, né, compõem o cluster 1, sendo que 23,40% desses artigos realizaram pesquisas sobre turismo e avaliação de hotéis, né? Então, foram estudos realizados com foco na satisfação dos clientes, né, por meio de comentários que eles deixaram, estudos também que buscaram identificar a experiência e sentimento dos hóspedes com aspectos relacionados a instalações, serviço, preço, imagem de reservas. E nesse estudo específico, né, desta experiência e sentimento de hóspedes referente ao hotel, o estudo deixa claro que a localização foi o atributo que predominou a maioria dos sentimentos positivos destes hóspedes. Pode avançar, por favor. Bom, esses estudos, né, do cluster 1, eles mostram, de um modo geral, a tomada de decisões e estratégias de marketing, né, que os gestores podem obter por meio de pesquisas que são utilizadas, né, por meio da adoção da técnica de análise de sentimentos. Aqui são alguns outros exemplos, professor, mas pode avançar isso. Os resultados do Cluster 1 fornecem descobertas de como os dados qualitativos online, eles podem ser transformados em informações quantitativas de diferentes segmentos de mercado. E essas informações obtidas podem ser direcionadas e utilizadas em estratégias de gestão, como eu mencionei, estratégias de marketing, finanças, dentre outras. Pode passar. O cluster 2, ele teve um foco na compreensão dos sentimentos e emoções dos investidores, né? Apresentou artigos com abordagem direcionada à análise de textos de investidores, buscando compreender os seus sentimentos e emoções. O cluster 3 foi formado por estudos que tratavam sobre análise de sentimento, mineração de dados e redes sociais, e esses artigos, eles enfatizaram sobre os métodos e técnicas utilizadas em estudos que buscaram compreender e analisar os comentários dos clientes que foram expostos em mídias sociais. Pode avançar, por favor. Embora tenha havido, né, muitas pesquisas com contribuições importantes, certinho, com contribuições importantes para a análise de sentimento, foi possível identificar algumas lacunas neste campo investigado e propor temáticas que poderão ser estudadas futuramente, né, utilizando a técnica de análise de sentimento. Além disso, o estudo, né, aponta que com o crescente uso das mídias sociais, pode passar para frente, mais um pouquinho, aí, o volume de conversas relacionadas a empresas e marcas em geral, tem se tornado imensurável manualmente. Então, esse é um grande desafio para os profissionais de marketing, né, que é coletar e compreender esses comentários que são deixados nas redes pelos consumidores. Inúmeras pesquisas também utilizaram análise de sentimento para identificar informações importantes para o engajamento da marca e tomada de decisões, né, por ser uma técnica computacional utilizada para extrair e identificar sentimentos e opiniões das pessoas. Pode avançar, por favor? Então, como eu mencionei, né, como encontramos assim, algumas lacunas neste campo que foi investigado, sugere-se, então, depois desse levantamento bibliográfico, algumas pesquisas futuras, né? Como, por exemplo, o tema aprendizagem e memória, para verificar se propagandas que estimulam o sentimento de recordação têm o poder de convencer os consumidores a atribuir à marca a emoção que o anúncio desperta, e também uma outra temática que é a cultura e subcultura,
com o objetivo de investigar o quanto os fãs materializam a série por meio do consumo de bens. E, por fim, pesquisar como ser uma marca top of mind segundo as emoções dos clientes por meio da temática de propaganda e marcas. Pode avançar, professor, por favor, né? Já para finalizar, algumas referências. Pode avançar. E é isso, agradeço a atenção de vocês, me estou à disposição. Obrigado, Celice. E aí, pessoal, dicas, contribuições? Posso Aplausos. fazer Claro, um... Sérgio quer claro, vai lá. contribuir. Primeiro, eu queria parabenizá-los, achei um trabalho muito bacana e que estuda algo assim que eu acho que é bem emergente, né? E acho que é um ponto aí de muita atenção para as empresas hoje, que é esse monitoramento, né? Da análise de sentimento aí que os consumidores expõem nas redes e tal. A minha pergunta é mais uma curiosidade, eu sei que não foi tanto o foco do trabalho, né? O trabalho tinha um objetivo bibliométrico, mas eu queria saber um pouco se os artigos que vocês leram, pesquisaram, né, trouxeram essa informação, ou de repente até por serem interessados na área, como que hoje é monitorado isso, né? Então, quais são as ferramentas mais usualmente utilizadas para fazer essa inteligência aí, né? Esse machine learning aí para poder apurar isso? E se tem algum setor que é mais, um tipo de indústria, né? Algum setor que é mais avançado no uso disso? Não sei se vocês têm essa informação. Mas parabéns. À vontade, Obrigada, Celice. Sérgio. Inicialmente foi um levantamento bibliométrico, né, para a gente identificar como é que está esse cenário do uso da técnica de análise de sentimento na área de gestão e negócios. Geralmente, pelas minhas leituras, eu identifiquei que geralmente são pessoas da computação, da área de marketing, que utilizam mais essa ferramenta. Aí, agora, sobre essa parte técnica, né, das ferramentas, eu vou pedir ajuda ao professor Ricardo. E seja assim, algum breve contexto, assim, saiu um artigo no cara chamado Venkatesan, que é um baita de um pesquisador no Journal of Academic Market Science, no JAMS. E ele fez um levantamento similar, só que ele foi muito mais para os algoritmos que estão por trás. E aí ele identifica o seguinte, toda a lógica de análise de sentimento está por trás da linguagem de processamento natural, o INPL. Inclusive tem dois artigos que são bem citados, que estão inclusive no JCR, né, no Journal of Consumer Research, mostrar que é um caminho realmente de entender o usuário, né, o comportamento por lá. Basicamente, hoje eles trabalham com um algoritmo de transformer, tá? Está no número 3. Basicamente, esse algoritmo ele vai pegar e vai começar a fazer várias sugestões e recomendações. Um exemplo. Essa semana, o Canva, que todo mundo acaba usando para criar postagem, agora o inteligência artificial está lá com esse algoritmo. Então, você dá tópicos que você quer e vai montar a figura em cima disso. É a mesma lógica que você usaria para fazer um copy, por exemplo, criar uma postagem a partir disso. Então, essa é uma perspectiva mais técnica. Enquanto os setores, tem basicamente, setores de serviço. Pela discussão ali que a Celis traz no texto, é mais a questão de serviço, a perspectiva de turismo, né, hotelaria, essa questão toda, e também a perspectiva de restaurante. Tanto é que se a gente for pegar especificamente durante a pandemia, eu acho que até agora também, se eu pedir alguma comida para um aplicativo, tão importante quanto dar uma estrelinha para eles é que eu escreva, porque aí você consegue fazer esse mapeamento lá dentro. Plataformas quanto a RD Station, não sei se vocês conhecem também, o cara, basicamente, ele puxa tudo que tem lá e cria, como estava no início da tela da Celice, as cores, né? Então, é positivo, negativo e neutro, e aí você faz toda essa operacionalização. O que tem hoje, tem um instituto ali na Wharton, que o pessoal estuda bastante, eles pegam esse trabalho, identifica e começa a fazer a proposta do que poderia ser textualmente conversado com o usuário. A expectativa é que flua muito mais, você já sabe o que ele está querendo, então a evolução é um pouco nesse sentido. Assim, acho que eu não cheguei a comentar durante a minha fala, mas essas avaliações, elas ocorrem, né, por meio de escrita e de vídeos também, né? Então, assim, é bem bacana isso. Muito bom.
Nada. Obrigado, parabéns. Imagina. Obrigado pelo comentário. Sou Ricardo? O Cauê tá louco para fazer uma pergunta ali. Eu tô vendo que ele tá que não se aguenta. Não, eu tô Não, pensando aqui, o porque tanto vocês que as conversam, né, de certa forma, né? Eu acho que uma Sim, coisa que tem chamado a atenção, né, Cauê, não é por acaso que aparece turismo em todos os momentos, né? A gente tá meio evidente para mim que assim, que é uma área que tá, né, que o marketing tá se movimentando muito rapidamente, né? A gente teve uma palestra no Enangrade agora que está rolando meio que em paralelo com o Emprade, a gente precisamos melhorar as datas para não ficar trombando eventos, né? E foi falar lá aquela fundadora do Blue Tree Hotéis, ela é uma senhora, já deve ter, enfim, é uma senhora japonesa que é a Chieko Aoki, se não me engano, né? E aí ela falava de coisas muito elementares, assim, não, você tem que olhar nos olhos do cliente, né? Tá sempre disponível. Se você ficar na dúvida, faça a coisa, depois a gente vê quanto custa. Então são algumas orientações que ela chama de regras de ouro lá, né? Que, que parece que estão, né, se aproximam muito do que o marketing pretende também, quando ele tenta, né, se aproximar dos consumidores. E uma outra coisa que está muito intensa em hotel, que volta e meia, nem sou um grande usuário, mas assim, é a questão da sustentabilidade, né? Você tem lá orientações o tempo todo, olha, essa toalha, se você colocar aqui ou ali é diferente, né? Enfim, e o pessoal que trabalha no hotel tá diferente também, eu acho. Eu tô com essa sensação. Antes você tinha assim, as tarefas muito definidas. E a pessoa de repente falava, eu não sei, né? Agora qualquer pessoa no hotel, na maior parte deles, se você fizer qualquer pergunta, ela vai te levar até a resposta, né? Então acho que tem uma movimentação interessante de uma área que sempre se propôs a servir bem, né? A fazer esse tipo de coisa. E quando eu vi aí o teu estudo de novo, né? Apareceu com muita ênfase, né? A questão do turismo e da hotelaria. Então não sei se vocês têm observado alguma coisa, enfim, era mais uma especulação aí, pensando também um pouco no trabalho do Cauê. Se a gente for pegar até esse lance da própria fintech, né, que é o trabalho do Cauê, tem uma perspectiva que é interessante, que mesmo a empresa menor, ela não quer trabalhar tanto com o robô, né, o bom e velho chat, lá, os bots que eles chamam. Mesmo o Nubank, por exemplo, ela acaba sendo famosa porque ela conversa com as pessoas, né? E é interessante que você quebra um pouco da lógica, enquanto as grandes empresas fazem isso, é como foi falado, né? Você pega turismo, você não quer falar com a máquina. Você quer uma questão customizada, você quer uma aproximação, e aí você entra para trabalhar com o sentimento nessa perspectiva também. Seria isso, diga lá. Então, ouvindo a fala do professor Ricardo Camargo, né? São dois aqui, Eu mas cortei o assim, Zagalo para ninguém me identificar. a questão dos hotéis, né? Eu vejo assim que à medida que o comportamento do consumidor tem modificado, né? Esse serviço de hotelaria também pelos artigos que eu li, né, ele está sendo muito discutido. Por exemplo, no quesito referente ao veganismo, né? Então, muitos consumidores, né, muitos hóspedes estão buscando por hotéis que forneçam já um cardápio vegano. Então, assim, é um perfil muito peculiar, né, desse público. Um outro ponto também que eu verifiquei que está, assim, em expansão, né, referente à hotelaria, são hotéis que aceitam pets. Então, assim, tem alguns estudos também voltados a isso. E é interessante que a análise de sentimento, ela está aí, um pouco aí também, né? À medida que eu coloco lá no chat, né? Lá no Instagram, olha, aceita pet, que poxa, tem cardápio vegano, tudo isso vai ali contribuir para a gestão, né, do hotel e dar andamento e acompanhar essas alterações que a gente vê aí dos consumidores, né, em si. Muito bom. Bem, Não, só para complementar, claro. perfeito, Celice, muito bem observado. E uma coisa também, é um movimento muito lento também de reumanização, vamos dizer assim, né? Você pega hotéis como, né, os hotéis da linha Ibis, Budget, que antes eram Fórmula 1, né? Ou mesmo o Ibis, que era um hotel mais padrão. Você tinha uma proposta ali de não ter muita recepção, você deixava o seu cartãozinho num box e tal. E aos poucos, né, os recepcionistas e as recepcionistas começaram a reaparecer, começaram a ter um papel importante, né, começaram a receber as pessoas. Então parece que isso daí é muito, né, como você falou, é muito intrínseco para como você se sente no lugar, né? Você pode pagar muito menos, botar o seu cartão num box de acrílico
entra e sai do seu quarto, né? Enfim, e não vê ninguém, né? Ok, você não está lá para ficar no hotel, você está para passear, mas, né, quando você volta de um passeio, você está cansado, você chega lá, quer dizer, parece que o sorriso na recepção ele faz muita diferença, né? Então acho que talvez é legal a gente observar esse movimento, quase como um movimento de pêndulo, né? Que nem o Ricardo falou, você vai botando tudo, né, indo para um máximo como é que eu vou dizer, de mecanização, né? O cara já digita ali o nome do quarto, pega a chave, quer dizer, não tem contato humano nenhum, né? Pressupondo que as pessoas não tinham mais saco, né? Assim, o cara quer fazer, né? Ele não quer ficar perdendo tempo ali na recepção, eventualmente, mas parece que tem uma outra coisa que estava, né? Que estava esquecida, né? Que é acho que é uma coisa da presença humana mesmo. Uma pessoa está lá, você fala, você chega, o cara te fala boa noite, seu Ricardo. Assim, tá ótimo, né? Já faz alguma diferença, né? E tem um caminho bacana, se a gente puxar até para as techs também, as fintechs, a bandeira do cartão não está largando. Não sei se eu comecei, um aluno que me chamou atenção para isso, o concierge, que é uma pessoa. Então, você quer uma experiência como pessoa, você não quer colocar, eu quero viajar para a praia, ficar tanto tempo, não. Os cartões, né, das fintechs que tem feito, as bandeiras lá, os blacks, para você ficar, você ainda está querendo as pessoas para customizar a experiência, né? O concierge não é uma máquina. E as pessoas acabam optando por isso também, né? Sim, muito legal, muito bom. Muito bom. Muita coisa para estudar aí, Cauê e Celice. Horas e horas de diversão garantida. Bem, Eu vamos pedir lá uma então. bolsa, né, Ricardo, para a gente ir para vários hotéis no mundo inteiro para averiguar essa questão do sentimento em loco, né? Fazer esse esforço, só E a pela gente até fez um pesquisa. relatório depois, Tudo pelo bem da ciência, não que a gente goste de maneira nenhuma. da ciência dos seres humaninhos. Bom, então, mais um artigo para a gente poder discutir hoje, a adoção de uma causa como estratégia, a relação entre o posicionamento de marca e o comportamento do consumidor. Os autores Gabriel Mazzetti Armesto, Giovana Gonçalves Belo, Douglas Nascimento Pereira dos Reis e o Sérgio Silva Dantas. Fique à vontade. Bom, gente, só tá aparecendo no modo apresentação para vocês? Perfeito. Tá assim? Perfeito, então vamos lá. Bom, então, mais uma vez, né, boa noite, deixa eu só tirar. Boa noite, como eu disse, eu sou o Sérgio, eu sou da Universidade Mackenzie, e eu vou apresentar aqui um trabalho que foi fruto do trabalho de conclusão de curso de graduação dos alunos Douglas Nascimento, Gabriel Mazzetti e Giovana Bello, e o título do trabalho foi A Adoção de uma Causa como Estratégia, a relação entre o posicionamento da marca e o comportamento do consumidor. Então, esse trabalho teve como justificativa, né, uma observação dos alunos e uma discussão que a gente fez a partir disso, de pensar como o posicionamento das marcas frente a questões relacionadas a causas sociais, causas ambientais, pode influenciar, né, a percepção do consumidor e a intenção, né, dele de se aproximar daquela marca. Então, eles se basearam um pouco aí no conceito de posicionamento, né? Então, pensando aí nessa ação de projetar o produto, a imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do público, e se basearam também em alguns dados que eles coletaram, como esse do Diário de 2019, de que 79% dos consumidores, né, esperam que as empresas tenham aí uma posição frente a assuntos importantes, sociedade, cultura, meio ambiente, política, e uma outra pesquisa da Edelman Earned Brand, de 2018, mostrando aí que quase 70% dos brasileiros compram ou boicotam uma marca a partir aí da sua posição em relação a questões sociais e políticas, né? Então, com isso, o objetivo geral do trabalho era descobrir qual que é a resposta dos consumidores frente a diferentes posicionamentos de marca em relação a essas questões políticas, sociais e ambientais. E aí a gente tinha alguns objetivos específicos, a pesquisa foi concentrada no setor de cosméticos, beleza, higiene pessoal. Então, a gente procurou entender primeiro as causas que mais influenciavam os consumidores desse setor,
o posicionamento de marca, né, como que ocorre esse posicionamento de marca nesse setor, e verificar, né, se o fato da marca ter um posicionamento frente a alguma causa influencia ou não o comportamento de compra do cliente. Então, para isso, a gente fez um referencial teórico muito voltado aí para a temática do posicionamento de marca, do marketing de causa e da responsabilidade social corporativa, dos estudos de comportamento do consumidor e um panorama geral da indústria de cosméticos, beleza e higiene pessoal. E, com isso, a gente teve condição de definir os procedimentos metodológicos. Então, nesse artigo, a gente está apresentando um recorte do trabalho, que foi a pesquisa de abordagem qualitativa. Teve também uma etapa de abordagem quantitativa, né, onde os respondentes, né, eles assistiam algumas propagandas de marcas do setor de cosméticos, higiene pessoal e beleza, de marcas que têm um posicionamento voltado aí a causas ambientais, a causas sociais, né, e a causas culturais. Mas aqui nesse artigo a gente traz esse recorte, né, da segunda etapa, que foi uma etapa qualitativa, onde respondentes desse questionário que se auto declaravam né, disponíveis para responder para participar dessa entrevista, eram feitas então entrevistas aí pela plataforma Zoom. Isso aconteceu durante a pandemia, né? Então até por isso que as entrevistas foram feitas pela plataforma, foram videoconferências. Como perfil aí dos entrevistados, a gente tinha consumidores de produtos da indústria de cosmético, beleza, higiene pessoal, né, independente aí da faixa etária, classe social, e aí foi feita uma análise de conteúdo. Bom, foram feitas ao todo 26 entrevistas, 15 pessoas do gênero feminino, 11 pessoas do gênero masculino, a faixa etária bastante variada e o grau de escolaridade também, uma predominância maior, né, de pessoas aí de nível superior, até pela própria rede de contato dos entrevistadores. E aí a gente dividiu essa análise em algumas categorias, né? Então, uma primeira categoria foi entender um pouco tudo aquilo que estava relacionado ao storytelling. Então, a gente vê que marcas que se valem desse posicionamento, né, muito ligado aí a causas sociais, ambientais, políticas, culturais, elas desenvolvem aí, né, um storytelling no qual essa postura, né, esse posicionamento ganha relevância. Então, aqui a gente destacou uma fala que foi do entrevistado 4, ele falou, eu acho que a Natura, ela se apropriou tanto dessa questão aí, especialmente da questão ambiental, né, que, independentemente da linha deles, eles já trazem isso na marca, né? Já tem essa questão da sustentabilidade aí colada, né? Intimamente aí ligada ao produto, independente da linha que ele vai falar. Isso reforça um pouco o que o Nunes, que foi um dos autores pesquisados, traz, né? Ao trazer aí números e dados que não são mais suficientes, né? Na atualidade. Então, as organizações precisam trazer aí uma narrativa que traga aí nos consumidores o desejo de se associar àquela marca. Uma outra categoria aqui de análise foi sobre o posicionamento da marca, né? Mais uma vez, a gente acabou trazendo aí uma fala onde o entrevistado cita a Natura, porque a Natura acaba sendo um benchmarking, né, nessa discussão, falando aí o quanto no posicionamento da Natura a marca Brasil tá evidenciada, né? E ele, em especial, esse entrevistado, sempre se identificou muito com essas questões, que gosta muito dessa história, né? E isso faz aí com que ele se sinta mais associado a essa marca. E aí a gente isso confirma, né, o que o Jorge Simmel disse lá em 57, de que a marca, o lugar, a forma como os bens são consumidos, são formas de diferenciação. Então, toda essa questão aí do pertencimento do consumidor, né, da associação dele a um grupo social, isso tem muito a ver, o consumo acaba sendo, né, uma ferramenta para que isso se materialize.
Uma outra categoria de análise foi a responsabilidade social corporativa, né? O entrevistado 5 traz aí uma fala nisso. Ele falou que, por exemplo, né, às vezes isso é um pouco forçado, e aí ele cita a Natura como um alvo de várias críticas ambientais, né? E que, na verdade, tem aí os dois lados, né? Ela se preocupa, mas na visão dele, né, não é exatamente assim como ela fala, né? E aí a gente traz aí para a discussão o Stadler, em 2014, quando ele afirma que o retorno para o negócio e todo o investimento, do investimento feito em responsabilidade social se dá quando essas ações, né, estão linkadas aí com o planejamento estratégico da organização. E uma última categoria, perdão, uma penúltima categoria, que é o comportamento do consumidor, né? Então a gente tinha uma entrevistada falando que a necessidade dela era de conforto e principalmente preço. Se eu tenho 2 marcas que atendem esses requisitos, ela vai preferir a que se posiciona, mas só nessas condições, o que mostra, né, lógico, é um estudo qualitativo, não dá para a gente tirar nenhuma conclusão, mas isso evidencia uma tendência de diferentes comportamentos, né? Tem pessoas que vão ter segmentos de clientes que vão ser mais sensíveis a essas questões, enquanto outros vão ser menos sensíveis e estão mais ligados a questões tangíveis como o preço, né? E nessa última categoria aqui, sobre a indústria de cosmético, beleza e higiene pessoal, a gente traz um depoimento bem interessante aqui da entrevistada 7. Ela fala, né, que agora o setor de maquiagem começou a olhar a mulher preta como um mercado consumidor, ela passou a trabalhar com isso. Hoje, se você pensar o mercado consumidor da mulher preta é o mercado que eles atingem. Primeiro, era uma questão de racismo, não ligam nem para elas. E se eles pensarem no mercado que a empresa só pensa no consumidor, hoje elas são um número muito grande. Então, uma fala ao mesmo tempo, né, inclusiva, de que o mercado agora olha para essa consumidora com as suas particularidades, com as suas demandas, né, diferenciadas, mas ao mesmo tempo crítica, vendo que isso não é um movimento genuíno e sim muito pautado aí na busca do lucro, né? Enfim, do sucesso aí das empresas, né? E aí a gente discute aí com o Nilman falando sobre a importância do entendimento das necessidades dos clientes. Então, assim, de uma forma geral, né, a gente percebeu que os entrevistados não demonstraram preferência por uma causa específica, era um dos nossos objetivos específicos, né, ver se, de repente, a causa ambiental aparecia como mais importante do que uma causa social, uma causa política. Isso não ficou evidenciado, mas, assim, o que ficou bastante evidenciado nessa questão é que a constância da narrativa, né, e a coerência, né, a recorrência desse posicionamento passa mais credibilidade, então parece-me que o consumidor tende a, num primeiro momento, muitos, né, consumidores, não todos, mas tendem a olhar com uma certa desconfiança, e é só no longo prazo, né, com a marca repetindo essa posição, que eles acabam dando mais credibilidade a isso. Esse setor, né, a gente viu que, até por isso foi o setor escolhido, tem aí uma gama considerável de peças publicitárias com menção a alguma causa. Então, a gente tinha desde da Natura, com essas campanhas muito voltadas à questão não só ambiental, né, mas da sustentabilidade das comunidades, onde os insumos, as matérias-primas são extraídas, o manejo e tal. A gente tinha até marcas de desodorante masculino, questionando um pouco a questão da masculinidade tóxica, né? Marcas aí voltadas para a questão do racismo. Então, a gente viu que esse setor é bastante forte, e a marca Natura acaba sendo, né, a mais lembrada por isso, muito por conta daquele primeiro ponto dessa narrativa constante. E de uma forma geral, lembrando, lógico, é um trabalho qualitativo, muito, né, na linha exploratória, mas a gente viu que, de uma forma geral, os consumidores avaliam positivamente, né,
o posicionamento das marcas com essas questões, mas sem que isso se torne, né, um fator decisivo ali para a compra e o fator de grande importância, né? O preço, o desempenho, a entrega ali daquilo que é mais tangível ainda é considerado mais relevante. O estudo teve algumas limitações, né? Por ele ter sido feito, a pesquisa ter sido aplicada no meio da pandemia, então a gente tem aí, né, o impacto da pandemia no comportamento do consumidor, e até por isso a gente sugere, como um novo estudo, estudar o pós-pandemia, né? Então, como que esse comportamento das pessoas e esse olhar para essas questões ficou mais ou menos aguçado e mais forte aí depois desse episódio. Aí algumas referências que foram utilizadas e eu agradeço aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Sérgio. Bem, pessoal, ó, comentários, a gente poder contribuir também. Deixa vocês falarem um pouquinho. O Rafael é um cara engajado, acho que ele vai fazer algum comentário. Boa. Não, eu não falei nada em nenhuma das outras apresentações, embora tenha ficado muito tentado, eu reconheço. Eu trabalho em fintech, então eu estava louco para comentar do Cauê. Achei o da serviço também muito interessante, mas vou só fazer algumas rápidas ponderações. Eu acho muito interessante o trabalho do Sérgio. Eu dou aula de marketing institucional, para o ensino técnico. Então, é uma das grandes dificuldades que a gente enxerga em tentar transmitir o que seria institucionalidade para o nível técnico. Porque tecnicamente... Desculpa, frase horrível, mas tecnicamente, no ensino técnico, é muito difícil que os alunos consigam se engajar ou conseguir propor alguma coisa pela perspectiva institucional, e um dos temas que acabam aparecendo é exatamente esse, né? O que será, qual causa poderia catapultar uma empresa para se divulgar? E, curiosamente, deu um trabalho lá em grupo, 3 grupos apareceram querendo falar da Natura. Então, tem-se essa perspectiva, mas aí quando a gente vai trabalhando e tentando trazer alguns elementos mais palpáveis, volta e meia, a gente cai no mesmo... Qual é o real impacto da compra? O que de fato essa causa que se defende, esse projeto, realmente resulta. E um dos trabalhos que a gente vai estar discutindo lá é de uma empresa brasileira que ela faz, por exemplo, mochilas unicamente a partir de materiais recicláveis. Então, é cinto de segurança, câmara de pneu, tal. Então, eles compõem. Então, o produto deles ele é necessariamente uma causa. Isso engaja na compra? Me parece que é quase uma compra distante da compra, do objetivo principal. Então, eu quero comprar uma mochila, eu vou comprar a minha mochila, mas se eu me interessar muito por esse produto, este produto vou comprar como se fosse um item a mais dentro do meu leque aqui. Mas a sensação que eu tenho, e aí, obviamente, de olhômetro, coaduna muito com o resultado do trabalho do Sérgio, que é exatamente esse. Olha, se os dois forem, acho que foi a entrevistada 24 que você comentou ali, né? Se os dois forem muito equivalentes e um tiver a causa, aí pode ser um bônus. Se tiver realmente a entrega for muito mais rápida, o preço for muito mais acessível, a causa ela cai num segundo. E aí, institucionalmente falando, é muito difícil para você aculturar uma empresa a conseguir vender esse projeto, né? O departamento de marketing vender esse projeto para a empresa defender. Então, muito bom, gostei demais do trabalho, dos resultados, e me parece realmente que esse tipo de resultado a gente só consegue obter quando do trabalho quali. Me parece que o quanti talvez fosse... todo mundo vai responder, tudo é maravilhoso, eu vou comprar pela causa, a causa é muito legal. Mas no fundo não é tanto, né? Verdade, Rafael, obrigado aí pelos seus comentários, e é bem isso mesmo, né? A gente viu, e como essas pessoas que responderam também tinham respondido quanti,
né? No quant, a grande maioria deu essa postura, né, do sou super sustentável, defendo todas as causas e apoio e me associo a essas marcas. Mas quando a gente vai ali no quali, né, tentando investigar um pouco mais e dando situações, exemplos para ele se posicionar de fato, aí a gente vê que isso acaba indo para um plano secundário, né? Que outras questões aí acabam assumindo, né, a figura ali, acabam ficando mais evidentes. Obrigado, valeu. Felice. Sérgio, parabéns, viu? É bem legal o trabalho. É, à medida que você foi falando, né, em alguns momentos você fala do consumo referente a causas, né? E aí, né, me parece que o setor de cosméticos, né, é um setor que tem se apresentado, vamos dizer assim, com maior preocupação, né, referente a essas causas. E eu estou estudando o contexto de veganismo, e aí, assim, é um mercado que tem crescido bastante. Então, eu não sei se nas suas leituras, nas suas investigações, ocorreu de aparecer, né, alguma questão nesse sentido dessa causa vegana, porque durante várias leituras que eu fiz, eu acredito que talvez tenha esse sentido, né, de que esse mercado, essa defesa dessa causa aí, principalmente referente à causa dos animais, né, ao bem-estar dos animais, tem crescido muito. Então, muitas empresas de cosméticos, né, têm feito campanhas de produtos livres de crueldade. Então, a gente vê aí nos últimos anos, né, isso está assim lá em cima, né, em questão de publicidade. Tem um vídeo, né, um curta que foi interpretado pelo Rodrigo Santoro aqui, né, no Brasil, e aí ele ganha uma repercussão muito grande, falando de um coelhinho, tem toda uma historinha, né, lembrei muito aí durante essa fala, né, do storytelling, tem toda uma historinha falando do mal que faz testar um batom, um cosmético ali no coelhinho, né, então isso, assim, de fato, gera um engajamento, né, e aí eu achei bacana esse final, né, e aí, de fato, esse consumidor compra, né, ele defende essa causa, mas de fato ele gasta por isso, e isso interfere na decisão dele. Então, assim, só um comentário aí que me fez lembrar desse contexto de veganismo aí, ao ouvir sua fala. Não, sem dúvida. Eu acho que essa coisa do cruelty free, né, é muito forte. Eu acho que até um, um campo aí até para se fazer um estudo, né? Que legal que você está já enveredando para essa linha, porque a gente vê que muitas questões relacionadas ao bem-estar animal, né? E a esse cuidado com os animais tem ganhado grande destaque. Só ver quantos políticos, né? Deputados, vereadores se elegem defendendo essa bandeira, né? Então não é algo que a gente olhou especificamente. Eu acho que uma das marcas que a gente colocava lá no questionário até era uma marca que se posicionava, alguma coisa em relação a isso, mas como secundário, né? Mas muito legal, quero ver se eu estudo depois. Boa sorte. Oi, diga lá. Um comentário que eu tenho também a fazer, Sérgio, aqui, é quando você fala, né, do uso sustentável, durante as pesquisas nas minhas pesquisas, eu vi o tanto que os bancos e as fintechs, elas também têm buscado agir em torno de causas sustentáveis. Só que também fica muito num discurso em relação à sustentabilidade, estamos aqui buscando ser mais sustentáveis, como uma causa nobre mesmo, né? Sendo que, no fundo, acaba sendo um nicho de mercado que é extremamente relevante aqui para o setor bancário e que pode trazer muito dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o setor bancário ele tem investido muito em placas solares para pessoa física mesmo. Financiamento de placas solares para pessoa física. Justamente por quê? Porque aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já pensa mais na pessoa jurídica, né? As empresas, os bancos vão financiar produtos para as causas, para as pessoas jurídicas, para as empresas aqui. E aqui a gente tem uma nova linha que é
os bancos fazendo financiamentos para placas solares. Então, tanto que a gente vê que a sustentabilidade hoje ela é muito mais do que uma causa nobre, né? As empresas, como a Natura os seus respondentes colocaram, né? A Natura, ela se projeta em qualquer linha de produto como sustentável, né? Ela prega essa bandeira, só que de fato ela quer. Já tem um outro entrevistado que fala, quando na verdade a gente tem até uma não é ameaça, né, que ele colocou, mas é a Natura ela não trabalha dessa forma, né? Então é muito discurso versus a vida real. E aqui eu acho que as empresas como um todo, aqui, se a gente fosse ampliar o seu estudo, colocasse aqui num setor bancário, ou então no setor alimentício, como na causa do veganismo que a Celice trouxe, a gente teria aqui muito mais nuances em relação a, realmente, aqui, o discurso ambiental é muito legal, né? Todo mundo gosta, quem não gosta do discurso ambiental? Só que, de fato, ele é um modelo de negócio. É isso que a gente tem que ter em mente. Exato, isso, né? E acho que outros trabalhos, né, que eu já li, eu já assisti apresentações, eu acho que quanto mais esse alinhamento a essa causa tiver relacionado com a estratégia da empresa, com a atuação dela, né? Então, poxa, faz sentido um banco, né, financiar a placa solar. Então, ele relaciona aquele apoio àquela causa com algo que ele pode entregar para o mercado. Eu acho que isso tende a repercutir mais favoravelmente do que ser uma coisa puramente, né, solta e talvez desconexa com a atividade fim daquele negócio, né? Acho que quando você falava, eu refleti um pouco sobre isso. Legal, obrigado, Cauê. Seu Ricardo? Não, acho que é isso mesmo, né? Então, eu lembro que o meu doutorado, que já foi, eu defendi em 2009, estou fazendo as contas, 2009, e era sobre o discurso das empresas sobre responsabilidade social, né? E o que aparecia já naquele momento era isso, quer dizer, se a empresa não relaciona a ação sustentável, qualquer que seja, né, com aquilo que ela pode entregar enquanto empresa, né, vai dar, em algum momento não vai dar certo, quer dizer, vai soar falso, vai soar artificial, esse tipo de coisa. Né? E aí tem um caso emblemático da Natura, que foi uma outra acho que ou um mestrado, enfim, que quando a Natura resolveu apoiar a educação, ela resolveu adotar uma escola específica. Então ele mandou dinheiro para a escola, os professores foram lá, né, os funcionários da Natura se envolveram. O resultado, um desastre absoluto. Né? Os professores não queriam os funcionários lá, os funcionários achavam que a escola era ingrata, né, porque eles estavam dando tanta coisa para eles, eles não aceitavam, não gostavam. E aí a Natura deu um passo atrás e começou a conversar com as secretarias de ensino para entregar kits, né, para que os professores pudessem usar ou não na escola. Então o que ela fez? Ela deu um passo atrás para voltar a ser empresa. Né? Que era até uma coisa que eu fiquei usando nos artigos, assim, o que a empresa pode fazer sem deixar de ser empresa? Ela não pode né, resolver o problema do desmatamento na Amazônia enquanto empresa, a não ser que ela mude a razão social. Né? Ela não vai mais vender cosméticos, vai ser razão social, né? Proteger as florestas brasileiras, mas não é isso. Né? Então, tudo que ela fizer dizendo isso é falso. Né? Ela não está protegendo. Nós fazemos o nosso negócio, acho que o Cauê colocou bem, a empresa faz negócios. Então, são negócios cuidadosos, sustentáveis, preocupados na cadeia produtiva. No caso da Natura, tem várias controvérsias também do que é verdade ou não, mas eu nem entro nesse mérito. É sempre, né, a narrativa tem que haver, né, com o que a empresa faz. Isso acho que é bem elementar. Né? E às vezes dá umas escapadas. Né? Às vezes nós vamos mudar a educação, às vezes não vamos mudar a educação. Né? Quem vai mudar a educação são os governos, são os estudantes, são os professores, são os partidos políticos, são os sindicatos, mas né, não é a empresa que vai chegar lá. A não ser que ela entre no jogo, que é uma coisa que as empresas também é difícil fazer, não como um centro com vários stakeholders. Ela teria que entrar como um agente igual aos outros agentes. Então vai ter empresa, governo, escola
E aí vai ter uma negociação. Aliás, o Rafael é bom dessas negociações, né? Quando você coloca as pessoas no mesmo patamar e vão surgir conflitos, interesses divergentes, e é uma conversa longa, né? Que é muito parecido com o que acontece no Senado ou na Câmara, e poucas empresas estão a fim de entrar numa história dessas, né? Porque a essência da empresa é meio que apolítica, né? Ela não interessa muito esse tipo de discussão mais lenta, né? Agora, interessa apoiar do jeito que ela pode. Então, achei a ideia do banco financiar alguma coisa ótimo, porque o banco financia, né? Aí a Natura pode tratar bem os seus fornecedores, ótimo, né? Porque ela vai precisar deles. Então, acho que acho que essa de alguma forma reitera uma coisa, né, e chama atenção, né? Porque tem um delay, né? Às vezes o pessoal fala que o mercado está na frente da academia, a academia já está falando isso há algum tempo, né? Só que o mercado ainda está fazendo a moda antiga, vamos dizer assim, né? Então, mas legal vocês estarem trazendo nessa questão, acho que está dando um frescor aí novo para uma discussão importante, né? Bacana, muito obrigado, professor. Muito bom. Um comentário final, assim, parabéns também, que você fazer o trabalho com alunos de iniciação científica também é sempre um desafio bacana. E fomentar desde da base, parabéns, que realmente é um desafio, né? Despertar a relevância de ciência nessa fase, né? Para depois eles seguirem. E aí eu acho que o Cauê que falou, tem essa perspectiva também dos dados, que é bem bacana. Por mais que eu brinco com os alunos que eu falo que eu tenho total inabilidade com métodos qualitativos, mas não dá para deixar de avaliar. Porque como a gente está falando, né? Se perguntar no questionário assim para todo mundo, você preocupa com as causas? Vai dar 100%, você fala, o mundo está preocupado. Aí você vai ver que as empresas não fazem. Por isso que o qual é fundamental, né? Para você tentar pegar a pessoa e, de alguma forma, entender a real decisão. Porque o questionário não consegue pegar uma intenção. Aí, na prática, o resultado é outro. Mas parabéns aí pelo trabalho também. Obrigado. Bem, pessoal, a gente está chegando, então, ao final aqui dessa sessão, mas estão todos convidados, né? Professor Ricardo aí para... Amanhã tem palestra, tem mais apresentação de artigos, vocês poderem aproveitar o Emprade. Deixa eu ver aqui o que tem amanhã. Amanhã tem uma palestra do professor Pedro Lincoln, acho que é a primeira, né? E depois tem aquelas sessões paralelas também. Vai ter mais comportamento do consumidor? Vai, né? Tem mais uma, né, Ricardo? Tem amanhã, isso. Legal. E agora deve estar rolando ainda do Estratégia, Inovação e Marketing. Se vocês quiserem dar uma passada lá nessa última meia hora, tiver energia ainda, vamos para lá. Mas então, valeu, Ricardo. Obrigado aí pela Imagina, obrigado pelo convite. Bem, pessoal, então parabéns a todos aí. Espero que a gente se encontre em breve, Brunch, tanto aqui no Emprade, mas também na academia. Pessoal, obrigado, então, boa noite para vocês. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.